ainda tá muito fresquinho na cabeça de vocês, né? A gente estudou no finalzinho do ano passado essas figuras de linguagem. Aí vocês se lembram que lá no pleonasmo vicioso tinha uma questão que falava assim, ó. Algo assim. Pediram para que a reversão total de todas as demissões, a reversão total de todas. Esse é um pleonasmo vicioso, né? Uma redundância que não é legal usar, tá? Que aí é um vício de linguagem. Então a linha entre recurso estilístico e vício de linguagem, ela é bem tênue, né? É bom a gente ficar atento em relação a isso. Depois a gente tem as figuras que são de supressão, né, de uma palavra ou de um termo. E aí a gente tem dois tipos, a gente tem a elipse e o zeugma. A elipse, ela usa para a gente suprimir uma palavra ou um termo que, sem ele, a frase fica facilmente compreensível. Por exemplo, compareci ao congresso, né? Eu compareci ao congresso, então o eu tá suprimido ali no cantinho. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Ou seja, no mar há tanta tormenta e tanto dano. Esses elementos que foram suprimidos, que foram retirados, eles não fazem falta para a compreensão do texto. Então, tá tudo bem, né? É a elipse. O zeugma é quando a gente também faz essa supressão, a gente tira essas palavras, né? Deixa elas ali só no fundinho, só subentendidas. A gente entende que o sentido dela tá ali, mas a palavra em si não aparece porque ela já apareceu anteriormente. Então, para evitar a repetição de palavras, a gente pode usar a figura de linguagem zeugma. Por exemplo, foi saqueada a vila e assassinados os partidários dos Filipes. Então, gente, aqui a gente tem a supressão do verbo, né? Do foi. Olha, foi saqueada a vila e foram assassinados os partidários do Felipe. Então, como, né? O verbo ser já apareceu ali no começo da frase, ele foi suprimido aqui para evitar a repetição. O mesmo acontece com o segundo exemplo. Rubião fez um gesto, palha outro, mas quão diferentes? Palha outro quê? Outro gesto. Então aqui a gente teve a supressão da palavra gesto, porque já foi dito anteriormente, ok? Simples assim. É um ótimo recurso para a gente evitar a repetição de palavras num texto. Depois a gente tem o hipérbato, né? Ou a inversão. Então, o hipérbato ou a invenção consiste na alteração da ordem direta dos elementos da frase. Então, a ordem direta é o que a gente chama de ordem canônica, né? Que é sujeito, verbo, complementos verbais, advérbio. Quando a gente muda essa ordem da frase, quando a gente inverte os elementos, a gente tem um hipérbato, né? Ou simplesmente uma inversão. Então, ó, passeiam à tarde as belas na avenida. Olha, a gente tem aí primeiro um verbo, depois um advérbio, depois o sujeito, né? Depois o complemento. Então, olha só, né? Tá tudo bagunçado, tudo não bagunçado, tá tudo em uma outra ordem que não a canônica, né? Essas inversões, gente, elas são muito usadas em textos literários mais rebuscados, sabe? Não é legal a gente usar em textos objetivos, como numa dissertação, por exemplo. Por quê? Porque ela deixa o texto com muito mais dificuldade de entendimento, né? Então, se a gente pode escrever na ordem direta, numa ordem clara e objetiva, não vamos ficar fazendo essas inversões. Elas são interessantes em textos literários, mais rebuscados ainda, né? A gente encontra isso, olha, só em alguns autores que são bem mais, assim, metódicos, eu diria, como Drummond, né? E os mais antigos. Hoje, na literatura, a gente não vê mais esse tipo de inversão. Depois, a gente tem o anaclouto. Então, o anaclouto, gente, ela é uma figura também muito própria lá dos textos literários, né? Assim como a maioria das figuras de linguagem também, né? Ela é a interrupção do plano sintático com que se inicia a frase, alterando-lhe a sequência do processo lógico.